Graças e paz do Senhor Jesus para a Igreja do Avivamento. Amém. Meus irmãos, eu estava ali e devo admitir que quase que eu pedi para um dos Moisés ali subir no meu lugar. Mas cá estamos nós, pela graça. Queria compartilhar com os irmãos um texto que há muitos dias vem falando no meu coração. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim o texto sagrado: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Irmãos, qual a diferença entre uma pessoa religiosa e uma pessoa de fé? Não necessariamente uma pessoa de fé ela irá ser vista como uma pessoa religiosa. E menos ainda uma pessoa religiosa será uma pessoa de fé. Eu acredito que talvez a definição que vai deixar mais claro seja que talvez uma pessoa de fé faz porque conseguiu um favor de Deus, faz porque verdadeiramente ama a Deus, faz para agradar a Deus. Enquanto uma pessoa que segue apenas a religião vai fazer porque precisa de um favor de Deus, porque barganha com Deus e pensa que eu preciso fazer para Deus me agradar. Eu preciso fazer para a entidade a qual eu sirvo me agradar. Mas diante disso, e olhando para você, você é uma pessoa religiosa? Se sim, você segue a boa religião ou a falsa religião? Você se considera uma pessoa de fé? Fé em quê? Fé em quem? O que é a fé? Aqui nós vemos uma mulher que mostrou o que é a verdadeira fé. Esse evangelho de Mateus, a qual nós lemos, foi escrito especialmente para os judeus. Mateus era publicano, é chamado por Jesus, abandona tudo, e após abandonar tudo, ele vai e segue a Cristo. Ao seguir a Cristo, ele passa 3 anos, vê Cristo sendo crucificado, e logo após escreve esse relato, a qual nós lemos, o seu evangelho. E se você olhar, Mateus descreve vários e vários ritos judaicos e não explica. Porque não precisa, porque ele está escrevendo ao povo judeu. Está escrevendo aos israelitas. E ele está apresentando aos israelitas Jesus como seu Messias esperado. Jesus como seu rei. E Mateus é o evangelho a qual mostra o maior conflito entre os fariseus e Jesus. Ele vai narrar pelo menos 34 vezes esses conflitos acontecendo. Jesus debatendo com os fariseus e os saduceus atacando Jesus, procurando pegar ele em algum erro. Pelo menos 34 vezes.
E a pergunta que fica muito clara em Mateus é: qual é a verdadeira religião? E qual é a verdadeira fé? Se a gente olhar no início desse capítulo 15, há um claro contraste entre o puro e o impuro, entre o limpo e o não limpo. Os fariseus dizendo, você tem que limpar o exterior do copo, e Jesus dizendo, na realidade o que precisa estar limpo é o seu interior. O puro e o impuro, a pureza cerimonial e a pureza de coração. E diante dessa tensão, nós chegamos nos versículos a qual nós lemos, onde uma mulher impura demonstra grande fé. Uma mulher cananeia, uma mulher Ciro-fenícia. A pergunta é, o que é a verdadeira fé até aqui? O que é a verdadeira religião? Jesus vem para apresentar uma mesa da graça. E ele fala, os filhos têm a mesa da graça. Mas a pergunta é, quem pode se assentar na mesa da graça? Quem é limpo o suficiente para se assentar na mesa da graça? Pela fé, todos podem participar da mesa da graça. Pela fé. Mas para isso nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Versículo 21 e 2. Versículo 21 e 22. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia saiu dali, viu a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque estou sofrendo muito. Estou calor hoje. Vejam que esta mulher vai a Jesus com desespero. Veja que se você for ler nos relatos dos evangelhos, Jesus saiu por volta de apenas 3 vezes de dentro da região de Israel, de dentro das redondezas do povo de Israel. E essa aqui é a primeira. Vejam que era uma oportunidade única que essa mulher tinha. Veja que talvez ela olhou e pensou, quando o Cristo passará de novo pela minha cidade? Eu não posso ir a Israel. Israel me vê como cachorros. É por isso que Jesus fala, não é correto tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque era como os judeus olhavam para os gentios. Israel, e agora Jesus sai de dentro da redondeza de Israel. Aquela mulher a ver pensa, é uma oportunidade única. Eu não posso perder essa oportunidade. Quem sabe quantas oportunidades nós temos perdido? Quem sabe quantas portas da graça vêm sendo abertas sobre as nossas vidas? Portas de mudanças, portas de transformação, portas de salvação. Mas nós vamos adiando, nós vamos perdendo oportunidades, nós vamos deixando as oportunidades se esvair pelas nossas mãos, quando na verdade não há tempo a ser perdido. Jesus mesmo disse, em breve voltarei. Em breve voltarei. E se ele não voltar, em breve nós estaremos com ele. Então não há tempo a ser perdido, porque talvez hoje seja a nossa única oportunidade. Porque talvez hoje seja a nossa última oportunidade. Porque talvez hoje o Cristo saiu da sua casa, figurativamente falando, esteja aqui em nosso meio, dando mais uma oportunidade para nós clamarmos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E certamente ele está aqui em nosso meio hoje. Porque Apocalipse 1 vai dizer que ele passeia pelo meio da igreja. Então, nessa noite se faz necessário um clamor. Porque quem verdadeiramente reconhece seu estágio, gera uma ação. Porque é como o Tiago vai dizer, não é? Que nós olhamos no espelho e lá, ao se olhar no espelho e vermos que há algo errado, nós mudamos. Se você não mudar, então não está servindo de nada o espelho.
Logo, se eu entendo o estágio a qual eu estou, eu preciso clamar. E veja que o clamor dessa mulher é desesperado. Ela veio gritando. Ela estava gritando. Os irmãos imaginem essa cena, uma comitiva ali com 13 homens e uma mulher gritando atrás: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Certamente aquela mulher foi tida como uma doida. Mas só que aquela mulher entendeu o estado a qual ela estava e do que ela precisava. Porque certamente se o seu filho estiver em casa e você precisar de uma ajuda, e ele estiver sofrido um acidente, esteja desmaiado, você certamente não vai sair na rua e ficar olhando de um lado para o outro de forma calma, esperando alguém passar. Pelo contrário, você vai sair gritando, dizendo: me ajude, me ajude, me ajude. Alguém me ajude. Porque esse é o clamor de uma pessoa que entende o que realmente precisa no seu coração. Esse é um clamor de uma pessoa que realmente entende a sua necessidade. E quando nós queremos o favor de Jesus, nós também devemos clamar com força. Pastor Eliseu Rodrigues, ele conta que... Vou contar uma piadinha que vocês estão muito sérios olhando para mim. O clima está tenso. Ele disse que foi pregar, e ele disse que enquanto ele pregava, ficava um obreiro de trás dele. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E ele tentava construir uma frase e ficava: glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. E ele disse que passou o culto todo sem conseguir pregar direito, porque não conseguia se concentrar com glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia do irmão. Aí ele disse que chegou em casa, conversou com a Luana, que é a esposa dele, e disse: amanhã eu vou mudar a palavra do congresso. Eu vou levar uma palavra sobre postura em culto. Aí a esposa dele disse: meu filho, mas você vai mudar a palavra, você vai sacrificar todo o rebanho por causa de uma ovelha? Vou! Porque aquilo é inadmissível. Aí disse que quando chegou para pegar ele no hotel era o tal obreiro. Aí eles começaram a conversar. Aí ele disse que o obreiro disse para ele: eu já fui um viciado, já passei por várias clínicas de recuperação e o Senhor me libertou. Logo agora, toda vez que eu entro na presença dele, eu não consigo me conter. Eu rasgo meu coração, eu glorifico, eu choro, eu pulo. Aquilo a qual o Senhor me conduzia a fazer. E ele fala que aquilo mudou totalmente a forma dele pensar. E a forma como ele via o clamor e a adoração daquele homem. Porque agora ele entendia que aquele homem entendeu a necessidade que ele tinha no coração e de onde ele foi tirado. Certamente você lembra da passagem do rei que perdoa. E ele vai dizer: quem foi pouco perdoado, pouco ama. Mas quem muito foi perdoado, muito ama. Mas sabe o que é o pesado? Ninguém foi perdoado por pouco. Todo mundo devia muito. Todo mundo devia muito. Era uma dívida impagável. Mas talvez o que falte em nossos corações seja uma verdadeira convicção de onde nós saímos, para uma verdadeira adoração daquele que nos tirou de onde nós estávamos. E essa convicção gera uma fé verdadeira. Veja como essa mulher se dirige a ele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Um título messiânico. Ela não se dirige a Jesus apenas como mestre, apenas como um professor, apenas como um milagreiro, mas como Jesus, filho de Davi. É exatamente o que Jesus vai perguntar para os seus discípulos no capítulo 16. Mais uma vez, Jesus vai a uma região de gentios e faz essa pergunta. Mateus Apocalipse 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é?
Simão, no versículo 16, vai responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma convicção de fé verdadeira. Uma convicção de que verdadeiramente Jesus é o Cristo. E se ele é o Cristo, ele é o único que pode mudar histórias. Então, são uma oportunidade única para uma pessoa única que ele estava. Uma oportunidade de interceder por uma vida. Certamente você tem uma vida aqui para interceder. Que ficou em casa, talvez precisando de uma cura, talvez precisando de salvação na sua casa. Então talvez o seu clamor não seja propriamente por você, mas deve ser por alguém. Deve ser um clamor de um intercessor. Para isso nós precisamos também reconhecer a natureza do nosso problema. Parte final do versículo 22, ela vai continuar dizendo: Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Meus irmãos, nem tudo é natural e nem tudo é sobrenatural. Nós que buscamos seguir a Cristo, nós tendemos a caminhar por dois extremos. Aqueles que acreditam que tudo é sobrenatural e aqueles que acreditam que tudo é natural. São céticos. Outros são espirituais demais. Mas a verdade é que a gente tem que caminhar em um equilíbrio de entender e ter discernimento espiritual dos nossos problemas. Veja que essa mulher é bem clara. Ao chegar e clamar pela vida da filha dela, ela não diz: minha filha está com problema por causa das amizades dela na escola. A minha filha está sendo mal influenciada. Não, a minha filha tem demônio. O problema dela é espiritual. Discernimento espiritual do que está acontecendo em nossa casa. Por que está acontecendo? Será natural? Será espiritual? Mas uma coisa é certa: Jesus tem a solução para tudo. Tanto natural como espiritual. Ele tem a solução para tudo. Mas, meus irmãos, o preconceito vai afastar dessa mesa da graça. Veja o versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu vi que quando eu falei que Jesus chamou ela de cachorra, foi por conta de como os judeus chamavam os gentios. Mas aqui a gente vê Jesus iniciando uma grande aula com os seus discípulos. Se você olhar antes, ele está em um debate com os fariseus. Entre a verdadeira religião e a falsa religião. Entre a verdadeira pureza e a falsa pureza. E olha o que os discípulos falam: manda embora. Tira essa mulher daqui. Meus irmãos, para a gente entender o quão errado era o que Jesus estava fazendo em falar com essa mulher, a gente precisa entender um pouco do contexto. Se você estudar o contexto, você vai descobrir que um homem não poderia falar com uma mulher em público naquele tempo. Era desonroso para o homem. E a mulher poderia ser tida como uma prostituta. Para você ter uma ideia, se a mulher casada fosse vista falando com um homem em público, o marido dela poderia pedir divórcio. Só pelo simples fato de estar conversando. De tal peso que era desonroso falar com uma mulher naquele tempo, em público. Um rabi, um fariseu, um saduceu, ele não falava nem sequer com a sua própria mulher em público. Para você ter uma ideia de quão era preconceituoso com a mulher, para ser pior ainda, havia uma oração escrita pelo mestre Hilel, a qual ele agradecia a Javé por não ter nascido mulher. Vocês acreditam? Javé, te agradeço por não ter nascido mulher. Era dentro desse contexto que essa passagem está. E quando Mateus escreve para o seu público judeu,
Os caras sabem de tudo isso aqui. É essa a atenção que está aqui no texto. É uma mulher judia. Judeu não de judeu dos judeus, mas judeu da Judeia, a região fora de Israel, gentios. E essa mulher se aproxima pedindo graça. E mais uma vez a pergunta fica: Jesus tinha uma mesa da graça, mas quem pode se sentar nela? Porque a falsa religião faz com que as pessoas se achem melhores do que as outras. Fazem com que uns olhem para si mesmos e pensem: eu mereço sentar. E fulano não merece. Eu mereço sentar, mas ele não merece. Mas ela não merece. Porque ele já fez isso, isso e isso. Ou porque ele é isso, isso e aquilo. Mas eu não. Eu sou judeu. E aqui ele vai começar mais uma aula. Porque o homem quer que Jesus siga os padrões que ele tem construído em seu coração. Por isso que Jesus, imagino Jesus olhando para os discípulos querendo que aquela mulher se afastasse. Aí agora ele vai iniciar uma aula prática de como o preconceito agia na vida das pessoas na prática. Esse preconceito ele afastava da mesa da salvação. Versículo 23, os discípulos vão dizer: mas Jesus não lhe respondeu palavra, Jesus vai dizer. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Tira essa mulher daqui. Eu não vou nem dirigir a palavra a ela, porque além de mulher, ela ainda é gentia. Tira ela daqui. Manda embora. Ela vem atormentando-nos desde muito longe. E na hora que eu li aqui, automaticamente o Espírito Santo ministrou para mim Mateus 23:13, que o Jesus vai dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham os reinos dos céus diante dos homens, mas vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Os discípulos que condenavam tanto os fariseus estavam aqui agindo igual. E nós, por vezes, com os nossos preconceitos, agimos da mesma maneira. Nós nem entramos na porta do céu, nem deixamos que outras pessoas entrem. Isso me assusta porque estar entre os discípulos não quer dizer que você entrou na porta do céu. Lembra de Judas? Eu escolhi os 12, mas entre um de vocês está um que é o diabo. E tudo isso estava na mesa da graça. E eles não queriam que entrasse mais um na mesa da graça, porque achavam eles indignos. Isso me assusta porque os críticos, os julgadores, aqueles que se acham melhor do que os outros, irão ter sangue de pessoas nas suas mãos. Irão ter sangue de pessoas a qual foram desprezadas ao se aproximarem da mesa da graça em suas mãos. Muitas vezes eu posso ter feito, você pode ter feito, nós, com certeza, em algum momento da nossa vida, fizemos. Muitas vezes vemos algo no culto, ficamos rindo, cochichando, brincando. Olha fulano. A gente vê. Olha. Ai, tu viu? Ai, que tapa. Não quer se misturar com as pessoas, se acham melhor do que eles em tudo. Tudo é melhor aquilo que ele faz. Nada o outro faz é o suficiente. Nada que o outro constrói é bom o suficiente. Sempre tem, foi bom, mas eu sou melhor. Preconceito. E o pior de tudo é que ainda usa Jesus para satisfazer os seus desejos. Vejam que eles não são homens nem para despachar a mulher. Eles pedem para Jesus: Jesus,
manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ainda usa a Bíblia, ainda pega um versículo para criticar. Eu aprendi algo muito cedo da minha fé com o Jonas Madureira, que o crente, quando ele quer pecar em paz, né, Rafael? Ele diz que ele procura um versículo bíblico para ter engasamento, né? Então, usa o próprio Jesus para satisfazer os seus preconceitos. Porque usar a Jesus é muito fácil para ocultar aquilo que verdadeiramente existe no nosso coração. Palavras tiradas de contexto para apenas firmar argumentos falsos, preconceitos falsos e atitudes mentirosas. E agora Jesus vai e diz, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. É como se ele estivesse dizendo, apenas o meu grupo é digno. E Jesus aqui mostra o que um preconceito faz na prática na vida de uma pessoa. Porque achar que merece a graça é desconhecer a verdadeira graça. Porque a graça, ela é de graça. Ela não é comprada. Na verdade, foi comprada, mas não por nós. Então, quando o preconceito age e diz, fulano nunca será crente. Fulano não pode ser mudado. Fulano não pode ser transformado. Eu não quero fulano na minha casa. Muitas vezes nós pregamos, nós cantamos, nós choramos. É muita graça cantada, pregada e falada, mas pouca graça vivida na prática. Pouca mão estendida àqueles que estão caindo. Mas muito amor cantado. Muito amor pregado. Mas muito julgamento vivido. E é isso que o preconceito faz na prática. Uma mãe desesperada querendo ajuda. Mas há discípulos desesperados demais com a sua própria crença para acreditar que a mesa da graça poderia ser alcançada por mais aquela vida. Jesus ainda não tinha feito nada por ela. Ela não sabia se Jesus iria fazer alguma coisa. Mas ela vem e adora. Ela vem e se prostra. Ela vem e entrega a sua adoração a Ele. Por quê? Porque Ele é o filho de Davi. Porque Ele é digno da adoração. E da mesma maneira, eu e você devemos adorar a Ele porque Ele é o nosso Criador. É impossível não lembrar de Jó. Jó que levantou-se como o homem mais rico do Oriente e foi dormir como o mais pobre. Sem filhos, apenas com a sua esposa e a sua saúde. Pouco depois, perde até a saúde. E o que ele diz é, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a adoração, ela não vem pelo aquilo que nós temos. Ela não vem pelo subejar das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Porque isso é a falsa religião. Eu adoro porque Deus me deu. A verdadeira religião adora pelo que Ele é. Ele é meu Criador. Ele é meu Pai. E essa verdadeira religião, ela é centrada em Jesus. Veja que essa mulher não vai e pede a nenhum apóstolo intercessão. Veja que ela não vai com nenhum amuleto diante de Cristo. Porque a única coisa que verdadeiramente se fazia necessário era Jesus. Era o Mestre. Ela não precisava pedir a ninguém, ela não precisava de um amuleto que levasse ela à divindade.
porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E Ele está conosco. E Ele está acessível. E só Ele pode mudar histórias. Mas diante de tanta coisa ruim com essa mulher, nada está tão ruim que não possa piorar. Subtópico 2.3 foi o título que eu dei. Porque Jesus responde assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Mais uma vez, Jesus esfrega na cara dos discípulos o que o preconceito deles fazem na prática com as pessoas. Mas como a gente já falou sobre esse preconceito, agora a gente deve se pensar e se colocar no lugar da mulher. No seu lugar, o que você faria? Se ao chegar aos pés de Jesus e pedir por uma cura, por uma restauração, pela sua salvação, ele dissesse: não é certo tirar o pão dos meus filhos que estão na mesa e dar aos cachorrinhos. Ai, cachorrinho, não importa, ainda continua sendo cachorro. São palavras duras. Mas Jesus não veio para agradar. Ele veio para salvar. Essas palavras duras geram salvação. Essas palavras confrontadoras geram transformação. Logo, Jesus não precisa se adequar às minhas vontades. A igreja não precisa se adequar às minhas vontades. Como é que foi o culto? Foi ruim. O culto não é para tu não, macho. O culto é para Jesus. Você não vem para cá para receber um culto. Você não vem para cá para assistir um culto. Você vem para cá para cultuar. Logo, o adaptar-se está a mim, porque quem precisa sou eu. E olhando para você hoje, se você ouvisse essas duras palavras de Jesus, você estaria aqui no outro domingo? Ou você abandonaria a ele? Eu me lembrei de Naamã, 2 Reis 9:12. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana, Fafá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que ele poderia lavar-me neles? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora e saiu dali furioso. Quem é que estava precisando da ajuda nessa situação aqui? Era o Eliseu ou era o Naamã? Então quem é que precisava se adaptar? Era o Eliseu ou era o Naamã? Aí o cara chega, está precisando ser curado da lepra, a qual está tirando a vida dele, e ao chegar ainda fica: eu não quero fazer isso aí, não. Essa água é suja. Esse doido não saiu nem para me receber. Mas quem precisava era o Naamã. Tanto que o Eliseu nem saiu. Deu as costas, foi-se embora. Mas nós precisamos entender que Jesus não vai se adaptar a nós, mas nós que precisamos se adaptar a Ele. Porque o homem precisa de Jesus. João 6,68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então as palavras são duras? São. Talvez o tratamento tenha sido duro? Foi. Mas se não fosse aquele tratamento,
não haveria vida eterna, não haveria salvação, não haveria cura. Então, logo, é nas palavras duras que há salvação. Porque as feridas causadas por um amigo fiel gera cura, gera vida, gera salvação. Porque os melhores amigos são aqueles que têm palavras duras para nós. E o verdadeiro mestre é aquele que tem palavras duras para os seus discípulos. Mas o que mais me impressiona é que essa dureza de Jesus é banhada em amor. Jesus não queria humilhar essa mulher. Pelo contrário, ele queria lhe expor a fé que estava dentro do coração daquela mulher. Ele queria fazer ela provar para os discípulos que havia uma fé verdadeira nela e provar nela mesma. Você já passou por uma coisa na sua vida que você pensou assim, ó, eu não vou suportar, mas você suportou? Se você não estivesse passando, você continuaria achando que era impossível suportar. Então é como Jesus faz com essa mulher. A palavra é dura, a palavra é confrontadora, mas aí ela mostra aquilo que havia no seu coração e a bela fé a qual ela tinha, que não estava apegada a ritos e a palavras doces, mas no Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Emílio Garofalo Neto tem uma frase muito forte que é a seguinte: quando Deus nos faz sangrar, nunca é um ataque, sempre é um resgate. Jesus usa a dor para salvar os filhos. Jesus usa a dor para nos fazer melhores do que nós realmente somos hoje. E Ele vai usar a dor para nos levar a essa mesa da graça a qual está disposta. Porque aquela mulher queria apenas uma migalha, mas havia ali uma mesa. Ela foi em busca apenas de uma migalha, mas havia uma mesa da graça disponível. E a boa notícia para nós nessa noite é que ainda há lugar à mesa. Versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A mesa da graça, meus irmãos, é para os filhos. A mesa da graça não é para um cachorrinho, como Jesus bem diz a essa mulher. Certamente você que tem algum animal doméstico e gosta muito dele, deixa o cachorro sentar na mesa quando está comendo com você, deixa? Então Jesus falou certo, né? Ninguém tira o pão do filho e dá para o cachorro, né? Mas só que aquela mulher tinha um grande banquete preparado para ela. Porque o que falavam dela é que ela era uma cachorra, uma gentia, uma mulher inalcançável pela graça. Mas o que Jesus via nela era uma filha. E para os filhos, há um banquete da graça pronto. Lucas 14:15 vai dizer: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: feliz aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Há uma mesa da graça preparada para os filhos. Há um grande banquete na presença do Senhor preparada para os filhos. O Senhor não quer filhos vivendo apenas de migalhas. Jesus não quer filhos vivendo apenas de arrepios, de emoções, quem sabe até de milagres. Porque sim, os milagres são grandiosos e servem para fortalecer a nossa fé. Sim, um arrepio é gostoso demais, mas e quando o arrepio passar? E quando a emoção passar?
Porque Jesus quer nos dar um lugar de intimidade. E nesse lugar de intimidade, verdadeiramente, há forças para prosseguir no caminho, para conseguir graça, para conseguir vitória, para conseguir o reino eterno, para conseguir verdadeiramente ir aos pés de Jesus e ali ficar a ponto de dizer: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como Filipe disse, mesmo sem entender, ele fez essa declaração de fé tão linda. Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus, eu não quero cura, eu não quero milagres, eu não quero arrupio, eu só quero ver o Pai. Mostra-me o Pai. Mostra-me o Pai. E essa convicção de querer ver o Pai, faz com que Jesus diga: vocês farão obras maiores do que eu. Porque Jesus nunca deixa seus servos caminharem de mãos vazias. Ele sempre dá poder para aqueles que o servem. Ele sempre dá graça para aqueles que o servem. Ele sempre dá virtude para aqueles que o servem. Mas mais do que isso, ele quer intimidade com aqueles que o servem. E essa intimidade é conseguida na mesa da graça. E sabe o que é de mais belo? É que nessa mesa da graça é que gera cura na vida dessa mulher. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ela foi atrás de uma pequena migalha. Mas sabe o que ela descobriu? É que ela tinha uma fé que poderia levar ela à salvação. Que ela tinha uma fé que poderia reestruturar a sua casa. Que ela tinha uma fé que poderia fazer com que ela pudesse proclamar: creia no Senhor Jesus e serei salvo você e a sua casa. Porque Jesus não tem apenas uma migalha. Jesus tem um banquete. E a pergunta que fica é: aquela mulher queria apenas uma migalha. E essa migalha dada por Jesus, nas entrelinhas, seria capaz de curar a vida daquela menina à distância. Alguém aqui já viu alguém expulsando um demônio agora aqui? Meu irmão, é luta. É pressão. Mas apenas uma migalha da graça de Jesus expulsou um demônio à distância. A pergunta que fica é, para os filhos que estão na mesa, o que essa graça é capaz de fazer? Para os filhos que estão assentados na mesa do Senhor, o que esse banquete da graça pode fazer? Não viva de migalhas. Busque a graça nessa noite. Se coloque de pé.